você veio aqui essa noite não por acaso, você que está nos assistindo em casa, não por acaso, tem um recado de Deus para a sua vida e você não vai voltar com as mãos vazias, amém? Eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está a sua vida? A sua vida está favorável? Está no mar de rosas ou a coisa está feia para você? A sua resposta, ela vai depender da sua perspectiva. Pastor, o cenário não está nada bom para mim não. Eu estou endividado. Eu estou desempregado. Muita coisa está dando errado. O meu casamento não está nada bom. E o meu ministério, ele não flui, porque até o momento ninguém me dá oportunidade. Talvez você possa responder no modo crentez. Estou enfrentando tempestades. O vento está soprando. A luta está grande. São gigantes que estão se levantando contra a minha vida. Ou então você pode dizer, eu vou vencer, eu vou superar, eu consigo enxergar a vitória se aproximando da minha vida. Eu queria dizer para você, querido, que a maioria das nossas respostas revela onde está o seu foco. Se o seu foco estiver numa perspectiva adversa, sua resposta será pessimista. Mas se o seu foco estiver numa perspectiva positiva, a sua resposta será de êxito, a sua resposta será de vitória. Escute aqui o que eu vou te falar. A sua perspectiva influencia as suas decisões. A sua visão afeta a sua ação. Você quer ver uma coisa? Se o seu patrão chega para você e te manda embora, porque os seus resultados não estão sendo satisfatórios na empresa, se você não tiver convicção de quem você é, você vai sair dali. Você vai para a sua casa, você vai adentrar no seu quarto e ali você pode estar dando início a um processo de depressão. Mas se você tem convicção de quem você é, você vai sair dali e você vai procurar logo um curso de aperfeiçoamento, de preparação para melhorar a sua performance, acreditando que logo uma oportunidade vai surgir em virtude do seu preparo. Qual tem sido a sua visão diante dos desafios da vida? Qual tem sido a sua visão diante dos gigantes que têm levantado na sua vida? Se tem uma coisa que não falta para ninguém, é gigante. Eu tenho um gigante, você tem um gigante, e quem disser que não tem, se prepare, porque você terá um gigante na sua vida. E hoje, nessa noite, nós vamos aprender com um especialista quais os segredos para derrotar gigantes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, seu celular, ou você pode acompanhar pelo telão alguns versículos que nós leremos em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12. Davi era filho de um efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição.
Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 38. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. 4:2. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por fim, verso 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Tema da nossa mensagem: segredos para derrotar gigantes. Santo Deus, fale conosco. Fale com o seu povo, a sua igreja, nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Essa história, para muitos, eu nem precisava nem de ler esse texto, porque muitos a conhecem muito bem, mas mesmo assim eu irei fazer uma breve contextualização para você nessa noite. Sabe, meus queridos, esse texto que acabamos de ler revela para nós uma luta desigual. Uma luta entre um garoto, um franzininho, e um gigante, e um armário chamado Golias. Onde a vitória de um, ela é estabelecida, ela é prevalecida, não pela força de um braço de um homem, mas pelo braço do Todo-Poderoso de Israel. Esse texto é muito claro em nos apresentar que na vida nós temos muitos inimigos, e às vezes inimigos muito maiores do que nós.
E esses inimigos são denominados aqui no livro de Samuel como gigantes. Golias era um gigante, gigante de Gate. Ele, na época, ele era um homem invencível. Ele tinha aproximadamente 2,76 metros de altura e uma armadura que pesava 57 quilos. Golias, ele era um homem que ele provocava medo nas pessoas. Ele provocava medo nos soldados dos exércitos adversos. Porque também ele era um homem muito experimentado. Inúmeras foram as batalhas, as guerras travadas e vitórias bem-sucedidas por parte de Golias. Ele era corajoso e valente desde a sua mocidade. E aqui nesse capítulo, a gente se depara agora com Israel se envolvendo em mais uma guerra, agora com o seu arqui-inimigo, os filisteus. De um lado, um monte, de outro lado, outro monte, e no meio, um vale. E desse vale surge Golias, que faz o seguinte desafio. Ei, israelitas, eu não estou aqui para propor uma guerra. Eu estou aqui para propor um desafio. Que vocês apresentem pelo menos um homem que possa lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos curvaremos a vocês. Se porém eu vencer, vocês se curvarão a nós. Gente, foi a única vez em que Golias afrontava o exército de Israel? Não, definitivamente não. Foram 80 vezes, durante 40 dias, na parte da manhã e na parte da tarde, lá estava Golias afrontando o exército de Israel. Entretanto, ninguém se apresentou, ninguém se voluntariou, ninguém se dispôs a lutar contra o gigante do Golias. Queridos, a marca de Davi como um vencedor é que Davi não olhou para as circunstâncias, Davi olhou para Deus. Ele não olhou para a altura do gigante, ele olhou para a grandeza do seu Deus. Ele não olhou para as ameaças, ele apenas confiou que Deus era suficientemente poderoso para colocar aquele gigante na sua mão. Ei, querido, o gigante pode cair na sua vida hoje, se você crê no Deus poderoso de Israel. Você é um vencedor? Pois vencedor é aquele que não desiste nunca, é aquele que não desiste jamais, e essa deve ser a sua postura diante dos gigantes da vida. Qual é o gigante? Ou quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Segredos para derrotar gigantes. Primeiro segredo, confie em Deus. Versículo 26, Davi diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Oh, irmãos, nós não podemos emprestar os nossos ouvidos por aqueles que estão sendo dominados, possuídos pelo medo.
todos os israelitas, do rei aos soldados, olhavam diariamente para aquele gigante e diziam: não tem como enfrentarmos esse gigante, nós temos que fugir. Hoje eu não tenho dúvida que inúmeros são os gigantes que ameaçam a sua vida, que ameaçam o seu trabalho, que ameaçam a sua família, seus filhos, seu casamento, o seu ministério. E um espírito de intimidação e medo governam nesse tempo. Parece que a voz da ameaça dos gigantes são mais altas dentro de nós do que a voz do Eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. A voz daqueles que têm aparência, a voz daqueles que têm altura, a voz daqueles que têm influência não pode falar mais alto do que a voz de Deus dentro de você. Amém? Amém. Em 2015, eu estava no banheiro, estava tomando um banho, e de repente eu senti uma queimação no meu peito. Há alguns segundos essa queimação se estendeu para o meu braço, e daqui a pouquinho eu já estava na emergência do Barradó. Lá fui grampeado. Passei alguns dias, colocaram 2 estendes no meu coração, e eu passei por um bom período de recuperação naquele hospital e depois na minha casa. Naquele momento em que um gigante se levantava na minha vida, eu só queria emprestar os meus ouvidos à voz do meu Salvador e do meu Redentor. Foi o que eu fiz, e foi assim que eu venci o gigante da enfermidade que se levantou na minha vida. Muitos disseram: tão jovem, já infartado, vai ficar com sequelas. Querido, eu não dei, e você não pode dar ouvido às vozes dos pessimistas. Você não pode se intimidar, você não pode se acovardar. Nós não temos que escutar a voz, nós não podemos escutar a voz da maioria, nós temos que escutar a voz de Deus. Porque é de lá que vem a nossa vitória. É de Deus, meu irmão. É de Deus que vem a nossa vitória. Segredos para derrotar gigantes. Segundo segredo: não subestime as pessoas. Versículo 14 está escrito: Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Gente, quando o comandante Abner, ele foi na casa de Jessé recrutar soldados para o seu exército, quem que ele procurou? Os 3 mais velhos, os 3 armários, os 3 que demonstravam ser grandes guerreiros. Davi certamente não foi procurado, não foi selecionado por ser um pastorzinho de ovelhas. Talvez Abner tenha pensado: esse não tem tipo, esse não tem idade, esse não tem porte, esse não tem experiência, esse não tem capacidade. Davi, ele foi subestimado. Talvez as pessoas olham para você e diz: ah, você é muito jovem, ah, você é muito velho, ah, você não tem capacidade para ocupar o cargo aqui nessa empresa.
Ei, amado, tem muita gente olhando para você, lavrando a seguinte sentença: você não tem perfil de vencedor. Pois bem, meu amado, o exército de Israel perde a grande oportunidade de recrutar o único homem que tinha coragem para enfrentar esse homem chamado Golias. E eu quero dizer para você nessa noite, que ainda que pessoas lavrem uma sentença de derrota, de fracasso sobre você, não aceite que as pessoas determinem o seu futuro. O seu futuro não está nas mãos de homens, o seu futuro está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Segredos para derrotar gigantes. Terceiro, não dê ouvidos, não empreste os seus ouvidos às críticas destrutivas. E elas estão lá, versículo 28 a 30. Sabe por quê, irmãos? Porque existem críticas que vêm para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, com o intuito único de nos aperfeiçoar. E a essas críticas, nós as denominamos de críticas construtivas. Mas tem críticas que só têm uma função, que é nos abater, que é nos diminuir, que é nos destruir. E aqui, em Samuel 17, a gente vê esse exemplo claro, quando o irmão mais velho de Davi, Eliabe, o critica, lhe fazendo a seguinte pergunta: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eliabe faz essa pergunta, irmãos, a Davi, diante dos soldados, em público, como se ele quisesse dizer a Davi: vai se preocupar lá com as suas ovelhinhas poucas lá do pasto. Davi, recolha a sua pequenez. Nós estamos aqui tratando de guerra, nós estamos tratando aqui de futuro de nações. Vai cuidar das suas ovelhas. Os críticos vão querer tirar você do foco. Os críticos vão querer tirar a sua paz, vão querer tirar o seu sono. Não gaste, querido, não perca o seu tempo com os críticos. Segredos para derrotar os gigantes. Quarto segredo: enfrente os gigantes na sua vida. Versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Irmão, Saul era o homem mais alto de Israel. Ele pega a sua armadura e coloca em Davi, pequenino, magrinho, franzininho. Aí eu fico aqui a imaginar a armadura para um lado, Davi para o outro. E a grande realidade é que Davi não conseguiu andar, Davi não conseguiu correr, e ele disse: eu não vou conseguir lutar com isso aqui não, Saul. Espera aí. Ele foi lá, tirou sua armadura, pegou a sua funda, correu, foi no vale e pegou 5 pedras. Irmãos, que interessante esse texto. Esse texto nos revela que enquanto os soldados de Israel corriam, fugiam de Golias, Davi corria
ao encontro de Golias. Sabe por quê? Davi, ele era um especialista, com uma funda e com uma pedra na mão. O que a gente aprende disso, pastor? É que você, meu querido, você precisa ser um especialista na sua área de atuação. Dê o seu melhor, se aperfeiçoe, faça cursos, se dedique, seja o melhor na sua empresa. E se você não puder ser o melhor na empresa, e se você não puder ser o melhor profissional na sua empresa, seja pelo menos um dos melhores. E por fim, segredos para derrotar gigantes. Quinto segredo. Queria uma ajuda, por gentileza, no teclado. Marcelo, puder me ajudar? Lute suas guerras no nome do Deus Todo-Poderoso. Versos 45, 46 e 47. Davi diz ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Esse aqui é o ponto fundamental. É o ponto fundamental da minha história. É o ponto fundamental da sua história. A grande pergunta dessa noite é: no nome de quem que você luta as suas guerras? No nome de quem que você tem lutado as suas guerras? É no seu intelecto, é na sua capacidade, é na força do seu braço, é na força da sua influência, é na força do seu conhecimento. Talvez a palavrinha derrota, ela é muito íntima a você, porque você está lutando as suas guerras com as suas próprias forças. Porque você está lutando com as suas armas. Você está fazendo do seu jeito, da sua maneira. O versículo 46 nos traz uma grande lição. Davi diz: hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. Irmãos, Davi não diz: eu sei pegar na pedra, eu sou forte, eu sou o cara. Davi não disse: eu tenho uma precisão irretocável, infalível. Não, ele disse: o Senhor que fará isso. Parte final do 46. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui não está escrito. Aqui não está escrito: e toda a terra saberá como Davi é forte. Aqui não está escrito: e toda a terra saberá como Davi é especialista, como Davi é poderoso, como Davi é corajoso. Mas que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Durante todo o sermão, nós falamos como enfrentar gigantes. E a gente resume agora, dizendo para você que em Deus nós teremos paz. Em Deus nós teremos certeza de que nós venceremos todos os gigantes da nossa vida. Não se proste, não se dê por vencido. Confie apenas em Deus.